Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, aqui é o professor Douglas Alcântara e vou estar resolvendo aqui alguns exercícios, para a galera do segundo ano, dos meus alunos do segundo ano, que são exercícios que estão voltados para o assunto de acústica, tá? Especificamente de nível sonoro, tá bom? Então são questões aqui da nossa apostila, algumas questões que eu percebi que a galera teve um pouco mais de dificuldade e que eu vou dar uma resolvida aqui nas questões, tudo bem? Bom, então vamos começar aqui com essa questão da PUC, lá de Minas Gerais, onde diz o seguinte: o nível sonoro, dado em decibéis, é definido pela expressão, aí tem aí, ó, beta igual a 10 vezes o log de I sobre zero, onde zero é a intensidade padrão de referência e I a intensidade em watt por metro quadrado do som, cujo nível se está calculando. Beleza, cujo nível se está calculando. É o nível da fonte ali, tá? Que está sendo emitido. O nível não, a intensidade dela. Se o nível sonoro de um murmúrio a 1 metro de distância é de 20 decibéis e um forte grito a mesma distância é de 70 decibéis, onde ele chamou de B1 não, é beta 1 e beta 2, a razão I2, que é a intensidade, no caso do grito forte, e I1, que no caso é o murmúrio, a intensidade desses dois sons é. Então ele quer saber basicamente qual é a razão entre I1 e I2, tá? Beleza. Seguinte, o que a gente vai precisar para essa questão? Ele já te deu a fórmula para a gente poder, digamos, desmembrar esse I1 e esse I2, que seria essa fórmulazinha aqui do nível sonoro, tá? E a partir dela, a gente vai acabar encontrando essa razão, essa divisãozinha entre o I2 e o I1, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Bom, para o primeiro caso, que no caso seria quando ele está em um murmúrio, ele diz que o nível sonoro vale 20 decibéis. Então vamos anotar aqui. Ó. O primeiro caso, caso 1, a gente vai ter um nível sonoro de 20 decibéis. E como é que a gente calcula esse nível sonoro? De acordo com essa equaçãozinha aqui que ele colocou para a gente, é quanto? 10 vezes o logaritmo da intensidade do som que está sendo emitido, no caso ali é o I1, que ele chamou de I1, dividido por I0. Esse I0 que é a intensidade de referência, que é o que a gente costuma chamar de limiar de audibilidade, tá? Beleza. Então vamos dar uma brincadeira aqui com esse cara aqui, ó. Então o beta 1, ele vale quanto? Ele vale 20 decibéis. A gente vai repetindo, ó, igual a 10 vezes logaritmo de I1 dividido por I, não é I2 não, é I0. Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa, né, 20 e o 10 de um lado. A gente pode dividir, né? Então vai ficar 20 dividido por 10 é igual a 2. Beleza? Então vai ficar 2 igual a logaritmo de I1 sobre I0. Bom, beleza. Chegamos aqui nesse ponto. Essas questões de nível sonoro, o aluno às vezes fica muito aperreado, ele fica muito tenso porque aparece um logaritmo, né? E pensa que tem que usar todas aquelas propriedades que você vê lá na matemática. Na verdade não, gente, tá? Geralmente, não estou dizendo que é uma regra, tá? Mas geralmente, quando são questões de nível sonoro, a única coisa que você vai precisar saber é a definição do logaritmo, que seria o quê, ó? Quando você tiver deixa eu ver, eu vou botar aqui no cantinho, tá? Quando você tiver essa seguinte expressão exponencial aqui, ó, ax, a elevado a x igual a b, isso daqui você transforma em logaritmo da seguinte maneira, né? Ó, isso daqui é a mesma coisa que o logaritmo de b, aí esse cara aqui vem para baixo, né? Vai se transformar na base, logaritmo de b na base a vai ser igual a x, tá certo? Então, é isso daqui o que você vai precisar saber para resolver essa questão. No caso aqui, a gente vai precisar saber o caminho inverso. Não da esquerda para a direita, mas sim da direita para a esquerda. Ou seja, a gente vai precisar transformar o logaritmo nessa relação exponencial. Tá? Então a gente vai precisar fazer o oposto. Veja que a base é esse azinho aqui, né? Ó, beleza, professor, eu não tenho base. Quando não aparece nada ali, é porque a base é quanto? É 10, certo? É o logaritmo decimal. Beleza. Aí a base, que no caso se não aparece nada, vai ser 10. Ela vai estar elevada ao número que está sozinho aqui, né? Que no caso para a gente é o x, mas para esses números aqui da questão é o 2, certo?
E o b vai ficar isolado, e o b justamente é esse cara aqui, né, o logaritmando. Então vamos lá, vai ficar como isso daqui? Usando essa regrinha aqui do logaritmo, a gente vai ter a seguinte coisa. Aqui é como se tivesse uma base 10. Cuidado, muita gente pensa que é o i0 que vai. Não. I1 sobre I0 é tudo isso aqui, gente, ó. Tá? Ó. É todo esse carinha aqui, tá? É todo logaritmando. A gente chama esse cara de logaritmando, tá? Beleza, então vai ficar 10 elevado a 2, tudo isso igual a quem? A I1 sobre I0. Beleza. A gente já tem uma relação aqui para o I1. Beleza? A gente já sabe que o I1 é igual a isso daqui. Show! Agora vamos fazer para o I2. Vamos fazer praticamente a mesma coisa para o I2. Então, para o I2, a gente vai ter... Opa, deixa eu ajeitar aqui. Para o I2, a gente sabe que vai ser B2 igual a 10 vezes log de I2 sobre I0. Praticamente a gente fez a mesma coisa lá de cima, tá? O nível sonoro do 2 é 70 decibéis, 70, igual a, aí vamos repetindo o resto, né? Ó, log de 10 não, 10 vezes log de I2 sobre I0. Beleza. Mesma coisa, 70 dividido por 10 dá 7. Então nós teremos 7 igual a log de I2 sobre I0. Gente, vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha feito para o I1. A gente vai aplicar, né, a definição de logaritmo. Então vai ficar 10 elevado a 7 igual a quem? A I2 sobre I0, tá bom? Então pronto, a gente tem aqui duas relações. Uma para o I2 e outra para o I1, tá certo? Bom, como eu estou querendo encontrar a divisão, né? Ó, isso aqui que a gente está querendo encontrar, a divisão de I2 sobre I1, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa primeira, na verdade, a segunda equação, que seria esse cara aqui, ó, essa segunda equação, e vou dividir pela primeira equação, para justamente aparecer para mim I2 sobre I1. Eu vou dividir as duas equações. Então a gente vai ter o seguinte, ó, logo, a gente vai transformar isso daqui na seguinte coisa, vai ficar I2 dividido por I0 dividido por I1 sobre I0. Beleza? Que eu dividi as duas coisas. Eu dividi, ó, para quem não entendeu, eu dividi isso aqui, tá? Por isso aqui. Beleza? Por isso que ficou uma divisão de fração ali. Show. Então vamos lá, vai ficar como? Eu vou repetindo, né? Ó, 10 a sétima, que é a relação do I2, dividido por 10 a 2, que é a do I1. Então vamos lá, gente. Aqui, né, ó, moleza. O I0 embaixo, I0 embaixo, então a gente pode cortar esses caras aqui, né? Na verdade, se você fizer a divisãozinha de fração, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, eles vão acabar cancelando. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, 10 a sétima e 10 elevado a 2. Quando a gente tem a mesma base e os caras estão dividindo, o que é que a gente faz? A gente subtrai os expoentes. Então esse cara de cima, ele sobe com o sinal oposto. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar I2, opa, já encontramos aí o que a gente está querendo, né, que é essa relação I2 sobre 1, igual a quem? 7 menos 2, 5. Portanto, a razão, gente, entre essas duas intensidades, o I2 e o I1, dá igual a quanto? 10 elevado a quinta. 10 elevado a 5. E isso está justamente em qual item? Está justamente no item C de casa, beleza? Então, a razão entre 2 e 1, 10 elevado a 5.